E aí, pessoal, começando mais um episódio aqui do All Connected, podcast do Grupo Eletrolar, para falar sobre tudo relacionado a varejo. A gente tem dado muitas dicas legais aqui para você, varejista, para você, lojista, sobre gestão, sobre novos produtos, sobre tendências, sobre como trabalhar marketing de afiliados. Já teve de tudo aqui. Então, se você não assistiu os últimos episódios, já se liga na playlist, está aqui embaixo. Só clicar e assistir os outros depois que assistir esse episódio, porque esse aqui também está muito legal. Corta para geral, para mostrar a turma. A gente hoje vai falar sobre acessórios para smartphones. Eu acho que é uma das categorias de produtos mais vendidos aí nas lojas hoje, né? Se pegar smartphone dentro de eletroeletrônicos, com certeza é o que está disparado aí em termos de market share aí. E quando a gente fala de aparelhos de todo tipo de aparelho, né, na verdade, mas quando a gente fala de aparelho mais caro, a pessoa quer gastar mais com acessório, mas mesmo aquele aparelho mais baratinho, as pessoas têm aquele cuidado especial também de proteger, né? E de ter um fone de ouvido legal para poder assistir o filme ou o YouTube, o que quer que seja. Carga de bateria também, né? Para poder dar aquela carguinha extra no final do dia. Então hoje o tema é esse com o Clifford Oliveira, que é founder e CEO da Amet. Prazer ter você com a gente, Clifford. Obrigado, é um prazer meu estar presente aqui, né? Para mim é uma honra esse convite. Espero poder contribuir com o pessoal aí. E a Bruna Sena, que é fundadora também, diretora de marketing da Amet. Então é um prazer ter vocês aqui. Prazer, Bruna. Estar aqui com vocês também. Estamos muito felizes, né? Sim. De estar aqui. Com certeza vai ser de grandes aprendizados e muita troca aqui. Vamos falar bastante de gestão, vamos falar bastante de novos produtos, como escolher novos produtos. E o mais legal é que assim, o Clifford, ele foi lojista antes de fundar a Amet. Então, assim, todas as dores que você do outro lado sofrem, passam, ele sabe muito bem. Então, vamos começar por isso, né? Vocês dois, na verdade, vocês dois eram lojistas, né? Então, assim... o Clifford, eu não. Você não nesse segmento, eu entrei fundando a Amet junto com ele. Legal. Mas conta, Clifford, como é que era? Na época que você tinha loja, o que era mais uma... qual era a sua dor, assim, que você, com a Amet, conseguiu resolver? Então, eu participo da Eletrolar desde 2013, né, no caso. Então, assim, eu era um cara que gostava de buscar muito conhecimento, né, e um dos produtos que quando a Amet se iniciou em 2021, né, a Amet startou dia 18 de janeiro de 2021. Eu não vendia película na nossa loja, né, no caso, porque película era uma dor gigantesca, né, porque... telefone lança todo ano, né? Então você tinha um problema de estoque, amanhã lança um modelo novo. O que acontece? A que ficou vai embora. Ela ficava obsoleta, você pegava aquele todo estoque e jogava fora. Fora a quantidade de modelo de cliente que chegava lá, eu quero aquele modelo Y. A gente era varejista na cidade do interior de Minas Gerais, que é Nova Serrana, não sei se você já ouviu falar, é a capital do calçado, um dos maiores polos calçadistas do Brasil. A gente sempre foi referência, né, na cidade, né? Não só na cidade, mas na região, né? Como um dos maiores lojistas desse segmento. Vendia desde videogame, notebook, chamava Sul América Informática, essa loja, e depois a gente começou a sentir várias dores de vários lojistas, e a gente não vendia esse produto na loja película, porque era difícil gerenciar estoque, produto com ticket médio baixo, enfim. Depois a gente viu essa demanda, essa necessidade no mercado. Eu coloquei esse produto dentro da nossa loja e ele praticamente começou a pagar o aluguel. Olha. Eu falei assim, cara, na época eu tinha uma franquia de uma multinacional norte-americana, a gente trabalhava com venda ativa. E quando eu vi aquela oportunidade, falei assim, cara, isso aqui é um negócio que a gente pode escalar a nível nacional e que pode resolver as dores de vários lojistas, né? Como você tinha. E não só, né, no mecanismo película, mas também eu percebia também, depois a gente foi crescendo, né? Hoje a gente está presente em mais de 5.500 pontos de venda. Eu vi a necessidade também de outras linhas de acessórios, né? Que a gente já está lançando, que já tem no nosso portfólio, de necessidade que a gente tinha real, né? Eu sou lojista desde 2007, né? Tem 18 anos, eu comecei aos 16 anos de idade no varejo, né? E depois, em 2021, tendo toda essa carreira de experiência na parte de ser lojista, a gente peguei todo esse know-how, né, conhecimento junto eu e Bruna, para levar essa solução para outros parceiros, e graças a Deus a gente vem contribuindo, gerando novas receitas, dinheiro novo, né, para os nossos parceiros através das nossas soluções. E como foi essa virada de chave, Bruna? Você já estava lá nesse momento? Você então, incentivou, falou, não, vamos lá, é hora de dar um passo maior. Então, na verdade, eu e o Clifford estamos juntos, somos jovens, mas estamos juntos há 15 anos. Olha. Então, assim, eu acompanhei a trajetória de
loja. E aí, até então, eu vi essa máquina, né, gerando muito resultado. A gente falava a mesma quantidade de funcionário, o mesmo espaço, o mesmo aluguel, só que uma receita nova. Então, ele falou assim, pera, mas essa daqui que eu trouxe para minha loja, eu sei que a gente pode otimizar ela. Então, nós dois fomos juntos atrás de novas tecnologias para trazer a máquina, assim, a melhor, literalmente. E aí, a gente fez isso. Beleza. E aí, como abriu o CNPJ novo. Isso. Né? E aí, como é que é esse processo para poder pegar uma máquina dessa, por exemplo, e começar a trazer, importar num volume maior, encontrar os canais de distribuição? Então, como eu era do varejo, né, eu já conhecia muita gente, né, do meios incomuns, já fui dealer vivo, né, já fui revendedor vivo em 2012, 2013, então eu tinha um conhecimento muito grande, né, em relação ao mercado hoje de telefonia. Então, o canal de distribuição, o acesso, eu já tinha, né, então a gente cria um produto inovador com uma nova tecnologia e que se diferenciasse do mercado. Então, eu tinha um amigo que trabalhava comigo na seguradora que eu trabalhava, que fazia um processo de importação, né? E aí, desde 2019, ia falar, e aí? Chamava Renan, e aí, como é que funciona? Seu irmão trabalha? Comecei a pesquisar, e depois a gente começou a fazer validação de fornecedor, trouxe máquinas, coloquei a nossa empresa, né, a Sul América Informática, ela, no início da operação, ela era um laboratório de todo e qualquer produto. Então, eu importava alguns itens, colocava dentro da minha operação, testava, validava, opa, esse produto aqui é bom. A gente tinha lá... E sentia demanda também, né, amor? O cliente chegava procurando algo, opa, demanda de mercado. Então, era um norte pra gente, como empresa Amet, o que a gente traria por causa de demanda de cliente. Legal. Então, a gente usou, assim, a minha loja de varejo como um laboratório para fazer validação dos produtos, validava, né? Opa, peraí, se esse produto vendeu na minha loja, aumentou nossa receita, aumentou nosso faturamento, por que não escalar isso a nível nacional? E aí, em 2020, né, no caso, no meio da pandemia mesmo, a gente já fez o primeiro produto da Amet, na realidade, não foi nem máquina de película, foi o webcam. Tanto que chegou ali em março de 2020, a gente fez importação de webcam, a gente vendeu webcam a horrores, né? Porque era uma necessidade, né? Todo mundo tava online, né? No caso. Vender água no deserto, né? E era a mesma coisa de máscara, o webcam na época. Porque webcam, eu era do ramo de informática. Em 2019, 2018, se tivesse sem webcam, nunca vendi. E aí, ali eu vi a tendência no mercado europeu, né? Que o webcam começou a vender muito em fevereiro. Antes da pandemia chegar, eu fiz uma importação de webcam. Eu lembro que chegava a importação 9 horas da manhã, 11 horas da manhã, 2.000, 3.000, 4.000 peças já estavam vendidas. Então, o primeiro produto da Amet foi esse. Foi uma antecipação de um problema que estava para acontecer. Que ia tudo fechar e ia começar a ser online. Vocês estão falando aí de muitas coisas legais. Assim. A primeira é ousar, né? Vamos primeiro visão, depois ousar, depois planejar, depois análise de dados, ouvir cliente. Acho que vocês falaram tantas coisas aqui ao mesmo tempo que são pilares aqui que a gente pode explorar, né? Mas falando um pouquinho começando pela oportunidade, né? Vocês viram a oportunidade e foram. Como que é essa pesquisa de vocês para poder entender o que é oportunidade agora também? Porque de lá, da webcam para cá, vocês tiveram vários momentos desses, né? Sim. Quer falar? Eu vou deixar, porque o Clifford tem muita visão. Ele tem muita visão. Primeiro porque conhece muito o mercado, já são 18 anos operando aí de forma direta com tecnologia. E aí a visão da webcam foi dele e ele normalmente é o que dá a visão ali pra gente. Mas isso é dom ou tem como aprender? Tem dom também, viu? Tem como aprender, mas é muito abençoado. Mas é muito mais pra falar pro pessoal, assim, como fazer. Conta como você faz e quais caminhos pra... Na realidade, assim, hoje, quando a gente vai desenvolver um produto, a gente usa muito benchmark, principalmente mercados mais evoluídos, que nem, por exemplo, você pega o Japão, o mercado americano, você verifica, por exemplo, hoje, a principal empresa no mundo hoje que dita a tendência, principalmente no ramo de tecnologia, é Apple, né, no caso. Então, todos os produtos hoje que a gente tem de maneira estratégica, a gente... A maçã, né, ela deixa a tendência. E aí você tem que ver, principalmente em mercados como Japão, Estados Unidos, e em loja, você aprende muito com o cliente. Vocês viajam muito. A gente viaja muito, a gente participa de muita feira, não só como expositor, mas como cliente, para ver assim, o que tem de diferente aqui, o que tá trazendo. Feiras internacionais, né, amor? Inclusive, a gente estava marcado para uma outra data, você foi pra China, acabou que a gente teve que remarcar a gravação aqui. Não, tanto que eu já encontrei o Carlos da Eletrolar na CIES, nos Estados Unidos, na China, que é pequenininho, e não foi uma vez, não, foi 3 vezes, né? Então, assim,
Então a gente faz muito essa busca, muita pesquisa de campo, visita muito cliente. O vendedor lá que está lá na ponta, ele fala, ele deixa nas entrelinhas qual produto você tem que trazer. E não só no feiras internacionais como o Japão, visitar players, né? Comprar produtos, testar produtos. E assim, no Brasil tem alguns produtos hoje que vendem em outros mercados, porém o custo do Brasil é muito alto, né? Principalmente a questão tarifária. Mas quando esse produto começa a ter uma precificação, uma escala maior, esse produto reduz e é a hora certa de trazer para o mercado brasileiro. Então você está atento a essas inovações, não só de Apple, mas outras marcas referências mundiais, Samsung, Huawei, né? Por exemplo, eu estava na China, fui nas lojas da Huawei, fui nas lojas da Oppo, né? Que são empresas muito grandes, que são muito consolidadas em mercados como Europa, como China, e que não estão no Brasil e que estão trazendo ali novas tecnologias. Que você na pode verdade, agora elas já vieram, mas com alguns modelos específicos. Sim, lá na China você vê toda a linha deles. Isso. E aí vocês conseguem entender, beleza, esse aqui não foi pro Brasil, sei lá, aquele que dobra em 3, ou aquele da mão. Mas você já saca a tendência, né? O que está acontecendo para poder, de repente, já se preparar. Não importa onde a gente vá, tá? Se for para trabalho ou passeio, a gente sempre vai estar buscando algo para o trabalho. Mas sempre. Isso é natural. Eu também eu adoro juntar a viagem dessa época. É cobrir evento e aproveitar. Agradável. E assim, literalmente, a gente quer saber como está sendo as experiências nas lojas, o que a gente pode agregar para o nosso parceiro lojista revendedor autorizado. Então, assim, a gente realmente tem uma pesquisa de campo muito forte. E de forma prazerosa, né? Não, por exemplo, você vai para os Estados Unidos. Qual é a maior rede de lojas de acessórios americana? Beleza. Será que tem nessa cidade? Vamos lá. Não vou só na Best Buy, Newegg, Walmart. Não, eu quero, seja na lojinha, na intermediária, na loja grande. Eu quero ver a embalagem, eu quero ver o produto, eu quero comprar, eu quero testar. Como que é a venda? A gente vai lá, vamos ver como é que eles vendem esse produto aqui. Legal. A gente entende tudo, E na China é legal também, porque vocês conseguem ter acesso direto ao fornecedor, né? Porque assim, o pessoal... A grande maioria conhece, mas o processo vocês fazem uma pesquisa de produtos, né, escolhem aqueles que são os mais adequados, que vocês fazem teste, conseguem, ao ir na China, visita a fábrica, garantem toda a qualidade, faz teste aqui, e daí vocês importam, né, com a marca Match. Então tem todo um trabalho pré aí que garante a qualidade desse produto também. Sim. Como que é esse processo? Assim? Hoje, como é que funciona, né? Hoje, internamente, a gente tem toda uma equipe de design de produto, design de embalagem, equipe técnica para fazer validação, suporte técnico, até para entender qual que é a comunicação do público brasileiro, né, fazer a adaptação. Então, a gente faz uma pesquisa muito detalhada de maneira interna, faz a validação, faz a inspeção da indústria, verifica se a indústria tem as certificações ISO, então, certificações internacionais, faz homologações dos nossos produtos. Então, hoje o processo de desenvolvimento de produto, eu falo que é quase um filho, né? São 9 meses, né? De você selecionar o produto, fazer validação, fazer teste, fazer certificação, desenvolvimento de embalagem, verificação de PDV, né? Porque talvez é um produto lindo e maravilhoso, mas quando você olha o PDV dele no Brasil, não, esse produto não é viável. Então, legal. Então, o que dá para fazer? Como pode melhorar? Qual que é o chipset? Qual que é a placa-mãe? Qual que é o PCBA? O que a gente pode alterar? Como a gente pode melhorar? O que tem de competidor? O que a gente pode se diferenciar? Então, são vários pontos, né? No caso, desde seleção de produto, seleção de fornecedor e estratégia de como vender, como vai vender, lançamento, campanha de marketing, né? Então, assim, treinamento, capacitação. Então, assim, atrás de um produto que está lá na prateleira do lojista, tem toda uma história, né? Que é legal, né? Então, assim, às vezes você vê, tá aqui essa caneca pronta, mas em quantas mãos passaram esse produto até chegar na ponta? Então, esse processo, assim, é uma área que eu amo, né? Eu cuido muito dessa parte de desenvolvimento de produto e realmente é muito gratificante. Quando você vê, é quase que um filho, né? Um projeto. Nasceu mais um. Nasceu mais um. E assim, é muito legal mostrar esse processo todo, porque isso diferencia uma marca como a Match das outras que, né, são importadas de formas, enfim, zona cinzenta e tal. Não tem todo esse cuidado, né? E toda essa localização também para o Brasil. A gente estava conversando antes de começar a gravar aqui, vocês estavam falando de como que é trabalhar até o design pro brasileiro. Né? O tanto que vocês adaptam esse produto pro brasileiro. E uma coisa que eu estava ouvindo muito também de várias pessoas que vieram aqui no podcast é como a China está com o ouvido aberto pro Ocidente. Na própria Eletrolar, a gente percebia que quem vinha para a Eletrolar às vezes não era o dono da empresa, às vezes não era o diretor, e agora quem vem é o diretor, é o dono da empresa, quando vem da China, porque ele quer conhecer a América Latina, ele quer conhecer o Brasil, México e Argentina. Então ele vem para beber dessa fonte também e saber como que ele pode atender da melhor maneira. E a China tem outra coisa legal também, que assim, tem aquele plano quinquenal do governo, né? Então,
se até agora a ideia era trabalhar a China para ser a fábrica do mundo, agora é a China inovadora. Então, assim, não tem como fugir, né? Os produtos de lá estão cada vez mais, com cada vez mais qualidade, mais inovadores também. Acho que vocês devem ter percebido isso também, né, com certeza. nas pesquisas de vocês. O que a gente visualiza, né? Assim, quando você tá lá na China e você fala que é do Brasil, eles falam Big Market, Big Market. E o mundo é muito grande, né? O Brasil é um mercado muito forte. Quando você vê também o mercado mexicano também é muito bem posicionado. Você vê também o mercado da Índia também, um mercado de 1,5 bilhão de pessoas. O mercado chinês, né? Você vai na China, você vê a potência China. O mercado chinês hoje está cada dia mais forte. Algumas empresas que exportavam já não estão exportando, estão vendendo só para o consumo interno. Você vê também, por exemplo, com essa questão do tarifário da Rússia, né? No caso, a China virou um grande parceiro comercial da Rússia, porque os outros países ficaram impedidos de comercializar, então a China ainda mais potencializou com essa situação. Então, o mercado mundial, né? Não só falando de mercado brasileiro, principalmente no ramo de tecnologia, é um ramo infinito, né? E sem falar o mercado americano, que é um mercado também é o maior, é uma potência. E você vê o tanto que a China vem crescendo, a mão de obra lá, você vai conversando com os empresários chineses, você vê que a mão de obra hoje, o custo, né, eles ganham na faixa de $900, né, por mês, então... Não é mais aquela... Então, por que eles conseguem ter um custo menor? Porque eles criam um polo de industrialização. Por exemplo, você quer um molde, você quer uma placa-mãe, você quer um PCB, você quer um capacitor. Conectado. Tá tudo próximo, né? Então, o processo de produção também investem muito em tecnologia, estão investindo muito em educação para melhorar o nível de eficiência. E tanto que o governo americano agora você pode observar que está querendo levar as indústrias para os Estados Unidos, né? E tem algumas indústrias também chinesas que estão migrando para a Índia, estão migrando para Taiwan, estão migrando para outros países devido a essa disputa da balança comercial, enfim. Então, a China realmente já é uma potência e está crescendo financeiramente, e a população cada dia mais rica. Boa. E, assim, a gente está falando muito do movimento de vocês aí, né? Do tanto que vocês pesquisaram, análise de dados, eu acho que é fundamental. E é uma mensagem legal também para o pessoal, assim, principalmente o público CBM, né, que está começando ali, tem aquela lojinha pequena, talvez seja até alguns clientes de vocês ali que revendem também os produtos de vocês. Essa questão da profissionalização, vocês têm um braço de educação muito forte, né, que ajuda bastante esse cara na ponta. Muito forte. Desde o primeiro momento, também era uma dor, né, do Clifford ali como lojista. A gente sempre gostou muito de buscar conhecimento, sempre. Eu sempre investi muito em mentoria para mim mesmo como pessoa. Eu falo assim, um CPF forte, o CNPJ vem junto, né? E aí o Clifford também, a gente sempre investiu muito em educação. E ele falava, pera, como que a gente pode fazer com que um lojista que trabalha com a nossa marca venda cada vez mais? Tendo cada vez mais conhecimento sobre o produto. Ele vai ter muito mais autoridade para falar, muito mais confiança. E passando isso para o cliente final, o cliente compra com toda a confiança, né? Porque ele entendeu todos os benefícios, todos os diferenciais. Então, nós somos uma empresa que a gente investe muito em educação, tanto para a gente, o nosso time interno, e a gente passa isso para cada revendedor nosso. Como? Quais são os caminhos? Quais são os canais? A gente tem um canal de educação, tá? Que aí o pessoal, eles podem entrar tanto de forma online, mas a gente também tem um diferencial que é de forma personalizada. Vou te dar um exemplo. A gente tem muito parceiro de telefonia. Você concorda que a comunicação de telefonia é diferente de uma loja de acessório? Por quê? Em telefonia, o cliente vai lá para tirar uma segunda via. Em acessório, não. Tá. Então, a gente usa uma linguagem adequada para que aquele vendedor faça uma venda assertiva com o cliente que está na frente dele. E upsell, não é uma às vezes? generalizada. É literalmente, o que o cliente vai fazer na sua loja? Tirar uma segunda via? Então, essa é a sua comunicação. O que o vendedor vai fazer na sua loja? É comprar um celular? Então, essa é a comunicação. O que o vendedor vai fazer na sua loja? É comprar um acessório? Então, essa é a comunicação. E upsell também, né? Possibilidade de upsell, de repente, porque aí você consegue uma margem maior. Com certeza. Né? Como que vocês trabalham esse tipo de comunicação? Que dica que vocês dão nesse sentido pro pessoal? Pro lojista? Pro lojista. O que acontece? O cara vai lá e compra o telefone. Como é que eu faço ele comprar capinha, película, carregador, bateria extra, fone, caixinha de som? O que a gente tem que pensar? Hoje o telefone é um commodity, né? No caso, é um produto que, vamos colocar, ele é como se fosse o boi de piranha ali, né? No caso, né? Ele traz o cliente, né? E dentro da esteira de produto do smartphone, existe
a margem de telefone hoje é muito baixa, pequeno. né? A margem bruta. Então, fora que você tem um parcelamento, o cliente parcela de 12 vezes. Então, através do telefone, o que você pode gerar de receita, né? No caso. É onde que está a rentabilidade. Desde você vender uma película, desde você vender uma capa. Um seguro, serviço. Um seguro, uma proteção, uma garantia estendida. Você pode olhar a DRE dessas grandes companhias, quando você olha a categoria serviço hoje, a taxa de conversão hoje, por exemplo, de alguns clientes nossos, chegou a 90%. Com o treinamento que a gente treina, a gente passa técnicas de venda para esses vendedores, né, no caso, de como vender película, como agregar junto na venda, porque a gente precisa aumentar o nível de consciência, mostrando ao empresário a quantidade de receita que isso vai gerar para ele, aumentando o ticket médio, oferecendo aquele produto. A gente fala que o nosso processo de venda e capacitação, ele tem 2 etapas. A venda, primeiro, a gente vende pro dono da empresa, tá? Pro investidor, pro comprador. Pronto, comprou o negócio, não basta isso. Por quê? Porque se o time de venda ali na ponta não tiver comprado o negócio, não decola. Então, a gente tem a segunda etapa, que é vender para o vendedor. Então, a gente explica para ele como que funciona o negócio. E aí, também o treinamento e capacitação. Por quê? Porque tem muito lojista que, assim como o Clifford, não trabalhava com acessórios de mais qualidade, não trabalhava com películas de mais qualidade. Porque não tem consciência. Então, pensa assim, é barato que vende, etc. Então, a gente faz uma precificação, ajuda ele a precificar. A gente ajuda ele a comissionar. Então, literalmente, quando ele entende, opa, peraí, eu tô deixando dinheiro na mesa. Tem cliente que está disposto a comprar isso, tem cliente que procura isso, mas eu não tenho para oferecer na minha loja. Então, até porque se ele pagou 7 mil no iPhone, 10 mil no iPhone, ele não vai pagar 20 reais de capinha achando que está protegido. É isso aí. Né? E se ele paga é porque ele não tem consciência. Então ele fala assim, eu estou procurando o preço. Pera, mas é preço que você quer proteger o seu iPhone de 15 mil reais? O problema é que o na 17 primeira aí? queda, a capinha rasga, quebra também, e aí o cliente, a loja que fica mal falada, né? Tipo, você perde cliente. Então a gente traz essa consciência tanto pro dono, investidor, quanto pro vendedor. E aí a gente vira essa chave. E o que a gente tem visto é lojas que antes, né, tinham medo de trabalhar com película, com acessórios de qualidade, hoje prosperando. Eu só trazer uma consciência. Você vai fazer um seguro de um Up. Qual que é o valor? X. Você vai fazer um seguro de uma BMW. Qual que é o valor? Exato. É proporcional ao valor do carro, né, no caso. Então, se você está vendendo um produto com ticket médio maior, você tem que dar a oportunidade para o seu cliente de ter a melhor proteção. E se o cliente está comprando um produto com menor ticket médio, você tem que ter um produto de alto ticket de acordo com a realidade dele, de maneira proporcional. Agora, se eu vendo, por exemplo, hoje, segundo o GfK, o ticket médio hoje de aparelhos de smartphone é na faixa de R$ 1.380. Mas tem o cliente que compra um telefone de 12 mil reais, 15 mil reais, que é um iPhone 17 Pro Max de 1 tera, e tem o cliente que compra um A16 de 999, entendeu? Então, quer dizer, você tem que dar oportunidade e dar a proteção adequada para cada... Não só proteção, mas um carregador que carregue rápido, que tem certificação, seja um cabo de alta qualidade, seja um power bank que carrega rápido o seu smartphone. O Brasil é muito grande, tem vários potenciais. Agora, se você limita o potencial do seu cliente, você também limita a sua receita, o seu faturamento. É o crescimento da sua loja. Exatamente. Mas assim, fico pensando se não é muito oceano vermelho esse mercado hoje, com várias marcas, com várias possibilidades. Hoje, de repente, até com várias lojas na mesma rua. O cara tem lá a cidadezinha dele, ele tem 2, 3 lojas no mesmo... que são concorrentes, digamos assim. Qual a dica que vocês dão para esse cara se diferenciar? Como que ele pode ser melhor que o outro, ou de repente encontrar um nicho específico que o outro não está atendendo? Vocês dão algum direcionamento nesse sentido também? Eu acho que deve ser uma dor também de muitos lojistas hoje. Quando a gente fala, o Brasil ele é grande demais, né? Quando você fala o Brasil de todos os Brasis, né? Que você vai... Em um ano eu visitei 21 estados, né, no caso. No Brasil, um dado que é muito importante, existe mais celular do que pessoas. Sim. Então, assim, é um mercado gigantesco, né? Então, para começar, por mais que seja uma cidade pequena, é muito telefone para você proteger, é muito telefone para você carregar. Então, esse universo aí de tecnologia, ele tem muita demanda. Mas agora, quando a gente fala de lojista, né, no caso, eu tenho uma loja, eu tenho vários competidores e eu quero se diferenciar na minha cidade, no meu negócio. Primeiro, né, buscar marcas
que oferece produtos de alta qualidade, marcas talvez que você consiga exclusividade naquele território, onde você consegue entregar uma receita e um faturamento, isso é muito importante. Marcas que têm uma sugestão de preço que garante a margem do lojista, no caso. Acho Não que vai prostituir aquele produto. que não vai prostituir aquele produto é muito importante. Hoje, você trabalhar com influenciadores, né, dentro locais faz toda a diferença dentro da sua operação, para você se posicionar de maneira mais adequada. Você ter planos de recorrência dentro da sua loja, dentro do seu negócio. Porque, apesar de ter uma competitividade hoje muito grande, você vê vários lojistas ainda tendo boa performance, crescendo, abrindo mais lojas. A gente tem clientes que tem 300 lojas, cliente que tem 10, 5. Então, assim, a gente observa que quem hoje para de ser um lojista de venda passiva e ele é um lojista de venda ativa, onde ele busca novos clientes, ele tem interação diretamente com o cliente, são os lojistas que estão mais se diferenciando e tendo sucesso. E não é CRM, né? E um CRM, não é aquele lojista que abre a loja e espera o cliente chegar. E hoje, se você for medir o tempo de ociosidade de um vendedor dentro da loja, vamos colocar que ele trabalha ali 9 horas por dia, ele deve ter 2 horas e meia, 3 horas de atendimento. Essas 6 horas, o que esse vendedor fica fazendo? Pega a lista de quem comprou o iPhone 16 no lançamento, oferece o 17. Exato. Faz um plano para ele poder trocar, traz o 16 aqui, a gente... Hoje a gente tem, por exemplo, no nosso portfólio, películas que dão garantia de tela. Então, vou entrar em contato com esse cliente para renovar a garantia, fazer uma nova película. Chegou um novo acessório, qual produto está correlacionado aqui na categoria? Então, um CRM, um bom RP, usar tecnologias a nosso favor, de maneira ativa, não esperar o cliente ir até você. Né? Hoje, esses profissionais que têm essas lojas que têm esse tipo de estratégia de maneira inteligente, porque, você está imaginando, você paga o salário do seu vendedor para ele trabalhar 9 horas por dia. Mas de atendimento, 2 horas e meia que ele tem. Então, quer dizer, ele tem 6 horas de ociosidade ali, que você pode criar ferramentas, e às vezes o lojista fala assim, cara, mas e aí? Meu vendedor não faz nada, mas você direcionou, você deu a direção, você deu o caminho, você mostrou para ele o que precisa ser feito. Então, e aí que você difere o cara que é um outlier, né, que é um lojista diferenciado, aos que estão morrendo. E hoje, num custo de lead cada dia mais alto, no aluguel cada dia mais alto, no nível competitividade, com várias lojas fazendo um bom trabalho, o que está passivo e o que está ativo, a grande diferença está aí. Não, e quer construir esse ecossistema para você, se você não tem um CRM, se você não tem um ERP, como o Clifford falou, CBM é o lugar. Acho que mais até que Eletrolar nesse caso, porque é onde o ecossistema desse universo de smartphones está presente, né? Eletrolar também tem ali os varejistas, tem todo um universo, mas para esse tipo de serviço, cara, a CBM esse ano tinha contador especializado, né, nesse tipo de vendedor, né? Tinha, cara, gente que dava curso para assistência técnica, né? De como que eu posso também trabalhar assistência técnica dentro da minha loja, de uma maneira que seja garantia de peça com garantia, peça com qualidade, enfim, tudo isso. Então, o ecossistema CBM, tá aí. Uma outra coisa que eu queria conversar com vocês é desse histórico seus de Eletrolar, né? A gente já conversou um pouquinho no começo, mas fala pro pessoal como é que foi a decisão de entrar para Eletrolar depois da pandemia. Então, eu sou lojista, né, desde 2007, né, na realidade. Participo da Eletrolar desde 2013. Como público. Como público. E como visitante, quer dizer. Como visitante. Usava a Eletrolar como uma ferramenta de pensar globalmente e agir localmente, né? Então, eu ia lá na Eletrolar desde 2013, 2014, para aprender, né? Eu sempre fui muito curioso, para aplicar no meu negócio. Então, quando a gente teve a visão, eu e a Bruna, de lançar a Match no mercado brasileiro, a primeira decisão, qual que é o melhor lugar? É a maior feira da América Latina, né? Assim, lá tem de pequenos lojistas, né, que estão iniciando agora, que querem buscar um novo negócio, aos maiores lojistas do país, né? Então, estar presente para nós lá, sem dúvida, para nós, principalmente a primeira feira, foi um grande divisor e principalmente posicionamento de marca, né? Então, Por quê? O que aconteceu assim? Primeiro que quem é visto é sempre lembrado, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa fala assim, por que você faz um investimento tão grandioso na Eletrolar, igual a gente vai estar fazendo, fez esse ano, vai fazer ano que vem,
Porque mostra também, assim, ó, é um momento da gente rever nossos clientes, rever fazer novas parcerias, lançar novos produtos, né, de maneira estratégica, estar bem posicionado entre as maiores empresas do Brasil, não só do Brasil, mas da América Latina. Hoje a MET não vende só no Brasil, a gente tem operação no Chile, no Peru, nos Estados Unidos. Então a gente vem crescendo e muito desses negócios tá atrelado ao nosso posicionamento. Não só quando eu vou na China, né, por exemplo, quando eu vou nos Estados Unidos, eu ando pelos corredores, os caras têm foto do meu stand de Eletrolar. Olha aí, que legal. Sério? É mesmo. Encontraram isso já? Sério. Que legal. Aham. A sua marca é conhecida mundialmente, nacionalmente. Gente, o Clivold chega na China, ele é mais famoso que no Brasil, tá? Clivold, a MET! É muito bom. Então esse nível de... Tem até desconto na Eletrolar, né? Porque eu tô fazendo propaganda aí. Fala com o Carlos depois. Olha, 50%, né? Tá mês de novembro, né? 50% na Black Friday, né? Então, assim, pra nós é uma feira bem estratégica, bem Mas interessante. realmente tem muito chinês que manda foto pra gente lá e nós somos uma empresa que nós somos apaixonados por pessoas. Apaixonados. Tanto, igual a gente fala com você, né? Essa questão de treinamento, a gente entende que o que faz o negócio acontecer são as pessoas. E aí, quando as pessoas estão envolvidas no negócio, quando elas estão capacitadas, de fato, o negócio cresce. Exato. E aí, a Eletrolar é onde a gente se conecta com os nossos clientes. É onde a gente... tem muito cliente, como a gente vende no Brasil todo, tem muito cliente que a gente nunca se viu presencialmente, mas a gente já tem uma relação incrível. E lá na Eletrolar, nas feiras e eventos, é onde a gente de fato se vê presencialmente, É o ponto sabe? de encontro, É né? o ponto de encontro. Então, assim, a gente fortalece muito essa parceria. É muito legal. O que é o último capítulo da novela, né? Quando tá todo mundo reunido. Celebrando. Então, é Exatamente. realmente muito, muito especial pra gente participar de feira, evento e encontrar presencial. Na Eletrolar eu queria ser mais de um, porque é tanta gente, a gente não consegue conversar Pra conversar com esses dois aqui na Eletrolar é um desafio, porque toda hora pula de um cliente pro outro, você fica ali esperando, né? Aí E aqui é pronto. de lei, no Por isso último que- dia é sem voz, tá? No último dia ele é rouco, porque fala muito, envolve muito. A gente começa muito cedo, termina muito tarde. A gente sempre brinca, né, com o pessoal que trabalha com a gente, porque como a gente tem um time muito grande, não dá pra levar todo mundo. Então a gente seleciona, sabe? Faz até umas campanhas de venda, os melhores vendedores são escalados pra Legal. ir. E aí, tem muita gente que sonha em estar lá com a gente. E a gente fala assim, prepara, porque você tá achando que é mil maravilhas, mas começa muito cedo e termina muito tarde. Já vou até fazer um pitch. Se esse ano foi bom, imagina 2026. Então Olha se aí. preparem. Não, e realmente. E vai hein? ter um mega lançamento, que eu não posso falar agora, que vai ser lançado na Eletrolar. Uma coisa que a gente tá se preparando de maneira genial, né? Um projeto gigantesco que vai ser lançado esse ano, em 2026, na Eletrolar. Olha aí, e então, é sempre muito prazeroso. Muito. Pode, igual eu falo da Incontime, a gente trabalha muito, somos os primeiros a chegar, os últimos a ir embora. E mesmo assim, todo mundo tá lá com brilho nos olhos, com vontade de estar lá. E no ano seguinte já tá falando, eu tô aqui de novo ano que vem. Esse ano até 4 horas da manhã a gente tava montando stand. 7, Beleza. 8 horas da manhã a gente tava no sério? stand. É legal, é muita desse energia. jeito, desse jeito. Bom, acho que tem o último ponto que a gente falou tanto da impressora, né, de capinhas e tal, a gente não falou sobre a categoria de produtos completa de vocês, assim. Né? O que vocês têm pro mercado hoje? E foi tudo baseado em escuta ativa de cliente, desenvolvimento de novos produtos. Sim. O que aconteceu? Como que a gente começou a lançar novos produtos? Como a gente tem um trabalho muito ativo de treinamento, de capacitação, a gente oferece realmente produto de qualidade, o nosso cliente lojista, revendedor autorizado, começou, que mais que vocês têm? Que mais? Já que eu quero receber esse treinamento das proteções, que mais? Eu quero treinamento do restante dos produtos. E até então a gente não tinha. Então a gente começou, a gente cresceu de forma vertical, que é ampliamos a quantidade de pontos de venda, e depois a gente começou a crescer de forma horizontal, que é a gente trazer tudo que um lojista de acessórios, de smartphone precisa para montar uma loja. A gente já teve muita proposta de franquia, né, amor? Então, assim, literalmente a gente hoje traz produtos em que o lojista tem uma loja de acessório, ele precisa disso aqui na loja, então hoje ele consegue pegar tudo a MET como fornecedor único. Então, E aí, hoje a gente tem linha de carregamento, desde powerbank, carregador, cabo. Nós temos uma linha de áudio, fone de ouvido, headphone, fone com cabo. Linha de áudio, assim, sucesso absoluto. Suporte. Tudo que uma loja hoje de acessório precisa. Tem a nossa linha de proteção, né, de tela, que seja película, seja capa. Nós temos hoje o licenciamento da BMW no Brasil, né, no caso. Temos o licenciamento da Guess. Então, a gente tem essas cases também super prêmios do mercado de alto ticket, super legais. Então, a gente vem crescendo de maneira bem
bem agressiva, né? Todos os produtos dão garantia, então isso é muito legal. 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Que é um diferencial também. Imagina Isso. você comprar um carregador lá com 3 anos de garantia, Isso. com tecnologia de 25, 33, 45, 65 watts, power bank de indução. Então, assim, hoje nós temos um mix completo. O lojista, o lojista que se torna revendedor autorizado, a MET hoje, ele tem a possibilidade de ter um mix completo de portfólio, não só o mix completo, mas toda essa orientação que nós estamos dando aqui para você nesse podcast, a gente vai dar a orientação, vai dar a direção para ele ter um resultado, conseguir, porque cliente só se torna nosso cliente quando ele fazer a recompra. Porque vender é fácil, o negócio é ele recomprar, é o cliente dele comprar, indicar, a roda girar, as engrenagens. Esse é o principal valor que a gente tem na empresa, que você perguntar para qualquer colaborador nosso. Qualquer um, de qualquer área, tá? Pode ser da expedição, administrativa e comercial. Qual que é a missão da MET como empresa? É o sucesso do nosso parceiro. Perfeito. A gente entende que a única forma da gente crescer e ter sucesso é quando o nosso revendedor vende. Porque ele vendeu, teve sucesso, ele recompra. E a gente cresce assim. E qual o caminho para ser parceiro de vocês, para revender? Seria, por exemplo, o que você site, precisa? O que é? Não, mas qual o caminho para falar com vocês? Ah, legal. Você pode entrar no nosso Instagram, pode entrar, a gente tem o nosso site lá, mettech.com.br, né, no caso. Você vai ter a nossa landing page lá, você entra lá, quero ser nosso revendedor autorizado, você vai preencher um formulário, validar se é lojista, aí nosso time hoje entra em contato, marca uma reunião, entende o seu perfil, verifica quais são os melhores produtos de acordo com o seu mercado, né? No caso, por exemplo, eu quero trabalhar com ticket médio mais alto. Então a gente idealiza, monta um portfólio ideal, te manda material de marketing, vídeo, faz gravações para realmente não ser um produto na sua loja, ser uma marca, ser uma parceria. Então, essa é uma das estratégias que a gente tem. Então, você quer ser nosso revendedor autorizado, acesse aí a mettech.com.br. Ou Instagram também, tá? @ametioficial. Lá, entra em contato com a gente também entra em contato com você, lojista. Bom, a gente está caminhando para o final da nossa conversa, mas tem alguma última mensagem, alguma última questão que vocês gostariam de passar para o pessoal que está assistindo? Pode falar, meu amor. Eu gostaria de agradecer ao time da MET. É um time que é muito envolvido, que tem brilho nos olhos, que ama o que faz. E, time, obrigada. A gente só tá onde a gente tá por causa de vocês. Nós somos apaixonados por pessoas. E o que depender de mim, do Clifford, vocês vão crescer cada vez mais junto com a gente. Bora pra cima. Olha aí, garantiu o corte, hein? Olha aí. E ano que vem quero ver esse time lá, hein? Trabalhando, porque lá não é brincadeira. Trabalho com brilho nos olhos. É um time que dá orgulho, dá muito orgulho. Em tudo que a gente faz, a gente fala assim, quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá acompanhado. O nosso time é bom. E eu queria agradecer primeiro ao convite, né? Para nós é uma honra estar aqui presente. E queria mandar uma mensagem para você, empreendedor, que está escutando esse podcast. A gente sabe que empreender no Brasil é um desafio, né? Então, você lojista, você empresário, cada dia a gente vence uma batalha, tem uma caminhada de cada dia. Então, parabéns, né, por ser empreendedor, né? Parabéns por ser gerador de emprego nesse Brasil. E conte com a gente, conte com a MET, conte com o nosso time. Vamos vender, vamos fazer acontecer. E com certeza 2026 vai ser o melhor ano da nossa história. Boa, nos vemos na Eletrolar então. Isso aí, Sim, trabalhando, obrigado. com o time trabalhando junto. Isso aí, bora. Valeu, Valeu, obrigado. pessoal. Obrigadão. Tamo junto. Valeu, Bruna. Obrigada, viu? Valeu, gente. Até a próxima. Até mais. Até.